Olá, aluno e olá, aluna do curso de Teologia. Neste primeiro bloco, nós falaremos sobre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. O primeiro livro é o livro de Gênesis, Bereshit, no princípio. Este livro sagrado tem como finalidade não somente introduzir a cultura de Israel quanto à sua história às novas gerações, mas tem como finalidade também apresentar os conceitos teológicos mais fundamentais, os basilares para a fé judaica e posteriormente para a fé cristã. Nesse livro, nós aprendemos desde o início como o Deus chamado Elohim, Yahvé, Adonai, o El Shaddai, se apresenta para o seu povo escolhido, para o povo da aliança. Desenvolve com ele uma história. E enquanto vive com este povo na história, que ao mesmo tempo é humana e divina, este Deus revela os seus conceitos, apresenta as suas promessas gloriosas quanto ao Salvador e ensina o povo a caminhar a partir desta fé. O livro de Gênesis, portanto, é mais do que um livro de história. É um livro de teologia, de uma teologia que se apresenta por meio de fatos históricos nos quais Deus se revelou ao seu povo escolhido. Este importante livro apresenta para os seus leitores 3 fundamentais conceitos que serão desenvolvidos na história revelacional. O primeiro é o conceito de aliança, o segundo é o conceito de família da aliança e o terceiro é o conceito messiânico. O conceito de aliança ou de pacto, que encontramos no Antigo Testamento, Berit, é um conceito que unifica todas as histórias que encontramos no Antigo Testamento e um conceito tão importante que desemboca no Novo Testamento, quando o próprio Cristo diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Este termo, tão pequeno, tem uma importância estruturante na literatura do Antigo Testamento. Desde o início, quando Deus se revela a Adão, ele expõe para ele um pacto, uma aliança. Quando esse Deus diz para Adão que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse dessa árvore, ele morreria. Aqui nós temos a primeira evidência, o primeiro sinal, o primeiro fato histórico do qual apresenta-se o conceito de pacto, o conceito de aliança. Deus se relaciona com as suas criaturas racionais através de um pacto de vida e morte, o qual Deus ele ordena às suas criaturas racionais, aos seus filhos, a plena obediência. Este elemento pactual também se faz presente em toda a história. Quando nós estudamos o pacto que Deus fez com Noé, o pacto que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, o pacto que Deus fez com Davi, o pacto que Deus fez com Salomão, sempre apresentando para estes grandes homens do Antigo Testamento a ideia de que toda relação com este Deus, chamado Yahvé, é sempre uma relação pactual, uma relação séria, no qual este Deus, que sabe muito bem o que quer nesta relação de bem-aventurança e prosperidade e paz e abençoadora, também ordena a família da aliança, ao ser humano, que responda positivamente aos termos da aliança, os quais revelam o caráter deste mesmo Deus. O segundo conceito que nós precisamos perceber é o conceito de família da aliança. É um conceito básico também dentro das Escrituras do Antigo Testamento. Deus sempre trabalha com famílias. Deus criou Adão e prontamente deu para ele Eva. E fez com que Adão e Eva fossem fecundos. Adão e Eva poderiam gerar filhos. Esses filhos santos, esses filhos debaixo de uma aliança com Deus, receberiam todas as bênçãos que Deus havia oferecido também para os seus pais. Esta mesma ideia de pacto que está relacionada à família, também nós encontramos
dentro da história de Noé, quando Deus chama Noé, faz uma aliança com ele, uma aliança de vida e morte, e juntamente com Noé entram também na arca a sua família, os seus filhos e as suas noras. Por igual modo, quando nós olhamos a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de tantos outros servos de Deus no Antigo Testamento, Deus sempre se mostra benevolente, amoroso com aqueles que o seguem, com aqueles que o servem, e sempre há uma promessa, uma bênção especial para a prole, para a descendência. Como Deus disse para Abraão: eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. O terceiro conceito é da revelação messiânica. Deus promete um Salvador para a humanidade. A despeito dos seus pecados, Deus promete um que esmagaria a cabeça da serpente. A respeito dos seus pecados, Deus salvou uma família, a família da aliança, através de Noé. A despeito dos seus pecados, Deus chama Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, disse Deus. E Deus salvou a sua família, cuidou dela, se revelou a ela e se revelou a sua descendência, Abraão, Isaac e Jacó. E assim, através de uma revelação maravilhosa de Deus, a palavra de Deus diz que José faz uma promessa, um ato profético sobre a vida de Judá, dizendo que Judá era leãozinho e ele governaria sobre os seus irmãos. Aqui está uma promessa messiânica a respeito de um Salvador chamado Jesus, o leão da tribo de Judá.